Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Pode Crer Podcast, é um programa de inovação. Aqui nesse espaço a gente vai contar com histórias de empreendedores da nossa região, aqui do norte de Minas, de Anaúba. E hoje a gente está aqui com o convidado Ricardo Paulinelli. Estou aqui também com meu sócio, né, que está desenvolvendo esse projeto conosco, Caio. Então, esse projeto, para contextualizar vocês, que é o nosso primeiro programa, esse projeto nasceu dentro de um projeto do Sebrae, que é o Empretec, um programa de qualificação, né, das Nações Unidas. Ele é aplicado em todo o planeta Terra e no Brasil o embaixador desse programa é o Sebrae. Então, a gente participando desse programa, tivemos uma atividade e resolvemos desenvolver esse espaço para contar histórias de pessoas de sucesso, ok? Então vamos nos apresentar. Meu nome é Rafael, Caio. Paulinelli, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado. Obrigado. Paulinelli é advogado. Eu queria que você se apresentasse para o nosso público. Primeiramente, muito obrigado, Rafael, Caio, toda a equipe que está envolvida nesse projeto. Parabéns, né? Como empreendedores que vocês estão aqui. E hoje eu estou para falar não só como advogado, mas como empreendedor, por entender que a advocacia também é um empreendimento. Nós devemos empreender. Então, quero contribuir, colaborar, na medida do possível, inspirar quem estiver assistindo a realmente ser empreendedores, né? Entender o que é empreender. Então, esse é o nosso objetivo aqui também. E é muito interessante perceber que o empreendedorismo está em todas as áreas. Você fala assim, não é só quem é comerciante, né, que tem um caixa, que tem uma loja, que vende uma sacola, né, um produto que vai numa sacola, que ele é empreendedor. Né? O empreendedorismo está em todos os segmentos. Com certeza. E isso é uma realidade que nós devemos encarar de frente. Mesmo não sendo uma loja física, né, ele pode ser um grande empreendedor hoje no Brasil. Sim, com certeza. E você vê que presente foi no nosso primeiro programa, a gente está disruptivo, já claro, falando de empreendedorismo, porém na área jurídica. Fala assim, empreendimento no direito, empreendimento na advocacia, empreendimento jurídico. Existe algum termo? Eu prefiro o empreendimento jurídico. Eu me considero um empreendedor jurídico, porque hoje eu empreendo na advocacia, mas eu posso empreender em outra área. Né? As pessoas que podem estar nos assistindo, se é da área do direito, não é só na advocacia que é possível empreender no meio jurídico. Existe, por exemplo, as câmaras de conciliação, mediação e arbitragem, que empreendedores podem abrir essas câmaras e podem desenvolver o direito dentro dessas câmaras. É uma forma de empreender. Então, por isso que eu uso esse termo empreendedor jurídico. E o empreendedor é aquele que tem a visão de algo que ninguém percebeu ainda. Ele está inovando em uma área que muitas vezes já existe, sim. Ele consegue criar um subproduto ou mesmo inovar num serviço que já tem. Claro, e é essa ideia que nós do empreendedorismo jurídico desenvolvemos. Como gerar esse empreendedorismo dentro da advocacia, mas também ter essa visão ampla, de ter a oportunidade de desenvolver ações, atitudes concretas que vão permitir empreender. Porque assim, algo que eu venho observando, que tem duas formas da pessoa ficar rica. Ou ele é um investidor ou ele é um empreendedor. Então, ser empreendedor em qualquer área da atuação é algo essencial, né? Para que possamos desenvolver, ter o propósito, né? Quem tem o propósito de crescer, de contribuir, o empreendedorismo é essa via. E é interessante você falar sobre assim, as duas formas de prosperar, no caso, né? No livro de Robert Kiyosaki, Pai Rico, Pai Pobre, sim, tem o quadrante, né? Que é o EAD, que é dividido, né? Um quadrante, logicamente, em 4 partes. Sim. De um lado, o EA e do outro, o D e o I. O E é o empregado, é aquele que vende seu tempo. Geralmente, quem está desse sim. lado é a pessoa que vende o tempo, sim. que é o empregado. E o A, o autônomo, ou né, alguém que trabalha por conta própria. O D seria o diretor, que ele já tem uma certa autonomia, ele faz a administração do seu negócio, tem mais liberdade de tempo. Então, considera diretor quem realmente tem uma empresa aí, talvez com mais de 50 ou 100 pessoas em diante. E o I, que é o investidor, ele já tem a liberdade financeira e a de tempo.
porque o dinheiro que ele gastou o tempo dele investindo, né, desde quando ele era empregado, tornou-se autônomo, depois o diretor já criou uma estrutura, aquela estrutura trabalha para ele, então ele com o tempo que ele vendeu, teve o dinheiro e hoje o dinheiro trabalha para ele, é somente investidor. Então tem a liberdade de tempo e o dinheiro trabalha para ele. Sim, ele formou a coluna de ativo e colocou o dinheiro agora para trabalhar para ele. Essa é a ideia do investidor. Exatamente, eu falo para colar nos bravos e continuar semeando. O semear, nesse caso aí, ao longo tempo, né, é justamente os investimentos voltar para você. Sim, a gente falando de Robert Kiyosaki, pai rico, pai pobre, a gente pensa também na questão que todo mundo seria legal de ter essa educação financeira e empreendedora na infância. A gente falando, né, recebendo você hoje no nosso espaço aqui do Pode Crer, né, que a gente Pode Crer é meio um trocadilho do podcast, e você pode crer, você acredita, vamos lá, tá valendo, então seria nesse sentido. Mas de onde veio a sua veia empreendedora, desde a infância? Conta um pouquinho da sua trajetória, da sua história para a gente, para contextualizarmos aí. Cara, eu inicio contando a minha história dizendo algo que é um senso comum. Ninguém nasce empreendedor. Ninguém nasce empreendedor. Nós nos tornamos, né? Treinar até se tornar. O sucesso é treinável. Então, o que a pessoa entender, compreender que ela pode ser, se ela treinar, ela alcança. Então, nesse sentido, eu não iniciei minha vida como empreendedor. Então, na minha história, ainda no ensino médio, eu sempre tive essa inquietude de empreender, mas tinha aquela pressão do senso comum da busca da estabilidade. Você tem que estudar para fazer uma faculdade, você tem que estudar para passar num concurso, para ter uma renda boa, para ter um salário bom. E essa era a carga de informações que eu recebia. E não fiz diferente disso. E aí, mais na medida do possível, eu procurava empreender. Ainda quando estudante do ensino médio, eu aprendi a mexer com computador, que na minha época estava começando, comecei a mexer com um negócio de manutenção e também dar aula de informática. Eu sempre tive essa veia também para o ensino, sempre gostei da docência. E aí comecei a dar aula de informática no laboratório de informática da minha escola. E aí, nessa época, eu já comecei a ver que eu poderia empreender. Porque, para mim, eu que tinha que organizar a turma, eu que tinha que divulgar para atrair alunos, e aí já começou essa ideia da responsabilidade de empreender. E já gerava renda? Já tinha renda, porque eu que calculava quanto queria cobrar, com aquela estrutura para pagar as despesas, para mim pagar. Então, foi a minha primeira experiência como empreendedor e na área do ensino. E aí eu passei no curso de geografia, porque eu também tinha essa limitação de achar que eu não conseguia fazer o que eu queria, que era direito. Então eu falei, vou tentar geografia, um curso de licenciatura, e aí eu passei. Só que quando eu passei, as portas se abriram, minha mente se abriu e falou assim, eu sou capaz, eu posso alcançar aquilo que eu quero. E o que eu queria naquele contexto era direito, mas ainda influenciado pela aquela ideia de estabilidade, pela aquela ideia de concurso público, né? E aí eu comecei a estudar para fazer o vestibular para passar em direito. E aí, como para mim eu tinha minhas limitações, minha dificuldade em relação a algumas matérias, a estratégia que eu adotei foi dar aula de português, geografia, história, geopolítica, para assim aprender mais e conseguir passar no vestibular. E nessa época eu entrei para dar aula no cursinho pré-vestibular em Montes Claros. Então ainda nessa veia de dar aula, né? Nessa veia de docência. E aí passei no vestibular. Quando eu passei no vestibular e comecei a fazer direito, eu dava aula de geografia em pré-concursos, pré-vestibulares. Foi aí que surgiu a oportunidade da sonhada estabilidade, concurso público. E aí surgiu uma seleção para ser agente penitenciário em Montes Claros. E eu fui ser agente penitenciário, já buscando essa estabilidade, e não era concurso público, era contrato, mas depois eu passei no concurso e me efetivei.
Então, alcancei o que eu queria, um serviço público. E tinha muita gente que estava saindo do direito, deixando de advogar, para entrar no concurso público. Eu falei, ué, cara, então a advocacia não está muito boa, não. Será que tá bom? Será que não tá? Porque eu tinha já essa ideia de empreender no direito, mas aquela limitação de achar que eu tinha que ter padrinho para poder começar a advogar, que eu achava que tinha que ter alguém para me encaminhar, e eu tinha todas essas ideias que muitos profissionais da advocacia têm. E a influência da faculdade, né? Geralmente o professor é juiz, é um promotor, então a gente tem aquela ideia de desenvolver aquilo que a gente está vendo. E a gente não abre a nossa mente para a ideia de empreender. E o curso é muito limitado nisso. O curso não tem gestão, não tem matéria sobre liderança, sobre resultados. Inteligência emocional. Inteligência emocional é mais técnico. É o vade-mecum, é lei seca, é doutrina, é jurisprudência. Mas aí, ainda como agente penitenciário, eu vi uma oportunidade. Eu tinha saído das aulas de geografia e fui para dar aula de matérias relativas ao concurso de agente penitenciário. Que aí eu já estava indo para o direito constitucional e tal, outras matérias de direito penal. E eu fui montar um cursinho, na época, chamava Superação. E a ideia do empreendedor é que quando a gente monta o negócio, né, a gente imagina aquele negócio grande. Então eu já imaginava um cursinho preparatório monumental. Né? Tem até uma frase interessante, eu até separei aqui. Sonhe com a cabeça nas nuvens e realize com os pés no chão. Maravilha. A questão do empreendedor, cara, quando a gente está pensando em um empreendimento, a gente viaja, a gente sonha, mas ali me faltava o pé no chão. Foi quando eu procurei o Sebrae. E eu lembro que eu fui lá no Sebrae pedir ajuda. Falei assim, cara, eu não sei como é que eu vou administrar a parte de gestão financeira, gestão de pessoas nesse curso. E aí eu lembro do primeiro curso que eu fiz no Sebrae. Cadastro, crédito e cobrança. Curso bacana, cara. Eu acho que todo empreendedor, todo comerciante, toda pessoa que mexe com o negócio tem que entender isso. Né? E aí eu fui aprofundando, fui fazendo os cursos. Foi quando surgiu a oportunidade de fazer um Empretec. Eu, como servidor público, estudante de direito, abri um cursinho, estava empreendendo em um curso preparatório, porque eu vi uma oportunidade, que eu vi meus colegas agentes penitenciários estudando para poder fazer concurso. Na época tinha muito concurso. E aí eu abri uma sala lá em Montes Claros e comecei a divulgar, comecei a fazer faixa, comecei a atrair alunos. E aí comecei a empreender. Aí foi a hora que assim, eu preciso de ferramentas, eu tenho a visão, eu tenho a boa vontade, tenho a energia, mas agora eu preciso de ferramentas. Claro, foi isso que eu percebi naquele momento. E aí, algo que eu estava num contexto assim, com aquela inquietude empreendedora, de querer empreender, mas ainda preso, cara, na ideia de faculdade e na ideia da estabilidade do serviço público. Eu ficava vendido ali, sabe? Com vários caminhos, né? Sem eu ficava realmente muito indeciso em relação a isso. Mas surgiu a oportunidade do Empretec em 2009, foi no período que eu estava formando, cara. Então foi um turbilhão de coisa, foi TCC, formatura, aquele tanto de coisa, mas eu fui lá e fiz o Empretec. E é um programa bem intenso, né? Cara, foi intenso e ainda trabalhando. Nossa. Como lá no serviço público. Então, assim, foi bem intenso para mim, mas eu consegui fechar, consegui fazer. Para mim foi assim um divisor de águas, na ideia do que eu poderia fazer, cara. E eu falei assim, você saiu transformado já no dia, ficou... cara, eu fiquei processando aquilo ali. Sim, porque na verdade, como eu falei dessa inquietude empreendedora, eu já estava ali querendo empreender. Eu já estava disposto a sair. Eu já estava disposto a sair do serviço público. Isso em 2009. Em 2010 eu pedi exoneração. Então, eu percebi que eu era capaz. Eu percebi que eu tinha que ter coragem mesmo para poder chutar o balde dessa estabilidade, certo? E empreender. Foi o que eu fiz. Então, em 2010, eu pedi exoneração
e fui advogar. Em 2009, eu passei, ainda no final de 2009, eu passei na prova da OAB e já estava habilitado, requeri minha carteira da ordem. Só que em 2010 surgiu uma oportunidade de empreender em outro segmento, que não era a advocacia, no ramo de construções e prestações de serviço. E vai lá eu empreender em outra área. Agora já com mais ferramentas. Com mais ferramentas. Mas ainda, cara, eu senti muita falta de entender mais. Porque aí eu já estava no segmento de engenharia, de prestação de serviço, eu tinha aquela necessidade de entender mais sobre aquele segmento e desenvolver liderança de pessoas. Foi um momento em que eu mais trabalhei com pessoas. Cerca de 200 funcionários, colaboradores, diretos, indiretos. E aí, cara, eu senti a pressão do que é trabalhar com pessoas. E eu não tinha muitas habilidades para liderar. E para mim realmente pesou. E aí eu procurei quem? Sebrae de novo. Sebrae de novo, cara. Fiz um curso, Integra, não sei se ainda tem, mas foi um curso também semelhante ao Empretec, mas mais aprofundado, com gestão de pessoas, gestão financeira e tal. Bem então, assim. Onde poderia ver mais ferramentas, né? Porque o Empretec trabalha uma questão mais comportamental, desenvolvimento comportamental. Isso. No Integra é mais assim, a rotina da empresa. O que a empresa tem que ter de estrutura mesmo para funcionar? Setores, eu lembro, né? setores. Eu peguei muito assim na gestão de pessoas, como formatar o manual da empresa, descrevendo claramente as competências daquele funcionário, daquela pessoa, para encaixar as pessoas certas nos lugares certos. Nos setores corretos, né? E eu tinha essa dificuldade. E é uma dificuldade assim, que muitos empresários passam, né? Muitas pessoas passam de forma geral, porque eu perdi o funcionário, agora minha empresa como é que vai funcionar? Então, quando não tem processos bem definidos, se saiu a pessoa, você perdeu o processo, né? Isso. Exatamente. Me lembrou uma história interessante, que a importância da ferramenta e também do perfil da pessoa, da potência dela para aquilo que ela tem talento e tem esse desenvolvimento. Por exemplo, a Dona Maria é muito boa em fazer bolo. Aí, cara, está chegando a pandemia, eu vou empreender. Então, a Dona Maria começa a fazer bolo e vender. A partir do momento que aumentou um pouquinho a produção, ela tem que fazer a entrega, ela tem que comprar os produtos, ela tem que produzir o material, fazer o caixa dela e começar, aí a gente fala assim, mas eu sou bom em fazer bolo, eu estou precisando de ferramentas, né? É verdade. Então, a gente sempre, assim, passa por situações e é interessante que o quanto antes a gente identificar essa deficiência e buscar parceria, consultoria, apoio, né? A gente dá a sequência de uma forma mais empreendedora. Porque, tipo, mais assim, estruturada, né? A setorização de uma empresa não é tão simples igual a gente acha quando chega assim, vou abrir a empresa e vou deixar, e vai correr tudo bem, eu vou conseguir fazer tudo aqui um pouquinho. Não consegue, né? Verdade. Você tem que moldar os setores, setorizar, delegar as funções, né? Escolher as peças corretas para cada setor e, através disso aí, direcionar cada um para que a empresa flua e você consiga, assim, de uma forma generalizada, a delegar cada função e com que a empresa também flua sem você estar sempre ali precisando assim, fazer todas as funções. Sim, né? sim. Então, assim, a melhor forma é delegar essas funções e com que isso a empresa consiga fluir. Né? Verdade. Agora, vem o ponto negativo dessa história. Eu não estava satisfeito por empreender numa área que não era a que eu escolhi na minha formação. Eu estava ali na área de construção, na área de engenharia, na área de locações e não era o que eu queria. E aí foram surgindo situações que me fizeram afastar desse tipo de empreendimento. E eu fechei esse negócio. Com algumas frustrações, mas também com muito aprendizado. E eu peguei uma frase aqui interessante que diz assim: tentar e errar é experiência, não tentar é fracasso. Então, às vezes a pessoa pensa assim, cara, eu tentei um negócio, deu errado, fracassei, tentei outro negócio, fracassei. Cara, é experiência.
E essas experiências te levam a algum lugar. E se você usar, se você tratar essas experiências, né, como aprendizado, cara, você decola, vai longe. Foi o que eu fiz. Então isso eu fiquei de 2010 até 2016. Ainda nessa situação dobrada entre as duas áreas. Ainda estava advogando, adquirindo experiência na advocacia, mas empreendendo em outro segmento. E eu lembro de ter ouvido um ex-presidente da OAB falando assim que a advocacia ela é comparada a uma mulher ciumenta. Ela te quer para ela. E aquilo me marcou. Que exige muito, né? Exige, cara. E eu falei, cara, eu vou dedicar à advocacia. E ele falou mais. Quando nós dedicamos à advocacia, ela te recompensa. E eu achava, assim como muitos acham, que viver da advocacia não ia me levar a um lugar confortável. Porque eu não tinha nome, é só os mais famosos, é só de família chique, é só de família da sociedade. Eu tinha essa ideia. E, cara, depois que eu tracei a estratégia, planejei e fui empreender de fato na advocacia, a chave virou. Aí começou a mudar a minha mentalidade. É o mindset, né, cara? Eu percebi o quanto que é importante a gente investir em mindset, em mentalidade. É configuração da mente, né? Você cara, isso é espetacular. Romper com as crenças limitantes, com a carga de informações que nós recebemos desde a nossa criação, que a gente vem levando aquilo ali dos nossos pais, professores, às vezes de forma não intencional, mas aquilo vai podando, vai limitando. E eu comecei a perceber isso e comecei a trabalhar essa mudança de mentalidade. Foi quando começou a virar a chave e eu comecei a dedicar exclusivamente para a advocacia. E eu fui entender o que é empreender na advocacia. Aí juntando todas as experiências, né, desde a docência... Sim, sim. E aí eu agora, assim, que eu dediquei bem à advocacia, e aí agora eu venho trabalhando esse lado meu professor. Esse lado meu de compartilhar, cara. Eu acho que para mim, quanto mais compartilho, mais eu aprendo e mais eu ganho. É disso que tem duas coisas que você, quanto mais dá, mais recebe. Que eu acho que é um abraço e o conhecimento. Com certeza. Né? Que o pessoal fala que não tem como você dar um abraço sem ganhar o abraço. E o conhecimento, quanto mais você compartilha, você está aprendendo mais também. Verdade, verdade. E algo assim que foi bem impactante para mim foi a questão das redes sociais. Que aí já veio assim esse movimento tecnológico, como adaptar a advocacia, como colocar a advocacia nesse meio, né? Com tantas limitações legais, normativas, pode, não pode, advogado não pode fazer isso, advogado não pode fazer aquilo. E aí vem evoluindo, essa normativa, a legislação vem evoluindo. Por quê? Se a gente parar para pensar, um celular substitui uma calculadora, substitui um gravador, substitui televisão, substitui câmera, substitui tanta coisa. Até uma lanterna. A lanterna, cara, é tanta coisa que substitui. E aí você começa a levar isso para o direito. Né? O advogado divulgava na página amarela de um catálogo de telefone. Quem tem aqui um catálogo de telefone? Eu mesmo não tenho mais. Qualquer dúvida que a gente tem, gente vai lá e... Olá, Siri. Isso. Ok, Google. E, pesquisa. Telefone, advogado Janaúba. Advogado previdenciário. E se a pessoa não tiver posicionada ali, cara, ela não é encontrada. Por falar em posicionamento, eu queria aproveitar o espaço, né? Que é um espaço, agradecendo a audiência de todo mundo. Quem ainda já não deu like, dá o joinha aqui. Compartilha para 3 amigos, né? Que precisam ouvir essa história, que também vai se sentir inspirado com essa história. O nosso podcast é o Pode Crer Podcast, né? Essa é a nossa primeira edição. Agradeço mais uma vez aqui a Paulinelli e agradeço também, né, os apoiadores que possibilitaram esse projeto acontecer, que é a Northline, o próprio Paulinelli
Advogados, a Faculdade Vale do Burutuba, a FAVAG, a Dom Odontologia, Embala Norte e a Imprimais Comunicação Visual. São empresas que também acreditam no empreendedorismo, que apoiam essa causa, essa transformação, né? São empresas com um certo cunho de inovação. Sim. Apoiaram a nossa ideia, né? Com certeza. Abraçaram a nossa ideia. E a gente fica muito feliz, né, por estar empreendendo e realizando esse sonho. No último dia 13 de março, eu recebi um certificado, né, do jornal Serra Geral, sendo reconhecido como advogado destaque em inovação digital. Então, assim, eu até coloquei lá no comentário, muitas vezes, chamado de advogado blogueiro, advogado blogueirinho, no tom pejorativo, e que tem feito a diferença na minha vida enquanto empreendedor, enquanto profissional, que é a ideia da inovação no meio digital. Vocês estão de parabéns porque vocês estão desenvolvendo um negócio no digital e que tem uma amplitude extraordinária. A gente agradece e assim, concorda com você porque o digital é um amplificador de potência. Né? Se determinado tivesse com o megafone na rua ali, gente fazendo, poderia falar para 200 pessoas. Né? No digital a gente consegue uma escala muito maior, né? Para a gente poder levar a mensagem. E é interessante também que quando a gente pensa, fala assim, o advogado blogueirinho, porque você está lá e está atendendo outras pessoas que têm muitas dúvidas. Eu te acompanho seus stories, inclusive para te encontrar nas redes sociais. Qual que é o seu endereço? No Instagram? @Paulinelli Advogados é o Instagram do meu escritório. Certo. E aí tem o meu @ricardo.paulinelli. Aí depois o editor coloca aqui embaixo. Isso. Né? Nós estamos contando aqui com a edição na estrutura, né? Do escritório, né? Do estúdio, né? Vitor Pimentel, grande parceiro aí do nosso podcast, acreditou também na ideia, com muito carinho, a gente agradece aqui. Eu vou pedir para colocar também, né, no YouTube, né? Estamos lá, presente no YouTube. Bacana demais. No YouTube, em tudo quanto é rede social, né? No LinkedIn, no Twitter, tudo que tiver lá, nós estamos presentes. Interessante, né? Usar esse multiplicador para levar a mensagem. Isso. Porque assim, a gente chega o conteúdo para a gente, está falando assim, cara, eu vou ter que pagar uma consultoria, vou pesquisar no Google qual é a credibilidade disso, e de repente você está passando lá, vê o blogueirinho, né, vamos dizer, falando um negócio que realmente tem uma solução, você está agregando valor na vida das pessoas. E hoje, de uma forma bem prática, né, você como o advogado blogueirinho, como foi citado, está ajudando de forma bem prática as pessoas também que têm pequenas dúvidas e podem assim, entrar na sua rede social e podem tirar essas dúvidas rapidamente com assuntos que você está colocando lá, assuntos práticos. E aí essas pessoas podem tirar também rapidamente uma dúvida, né? Uma dor que ela está sentindo naquele momento também, né? E algo que é importante destacar, que o advogado, ele não pode incitar o conflito. Ele não pode chegar lá e oferecer, sou advogado, faço ações, entro com ações, portanto, não pode falar valores, essas coisas. Mas ele pode produzir conteúdo informativo. E preventivo, né? Isso. E isso é a grande sacada, é o grande diferencial. Por que todos os advogados não fazem? Porque, meu amigo, é difícil, né? Você pegar ali um celular, fazer um story, gravar um vídeo. Nem todos estão, digamos assim, preparados ou dispostos. Eu acho que o termo mais aplicável nesse momento é disposição de fazer. Em meio à correria do dia a dia, a advocacia é muito intensa. Parar para poder fazer isso. Mas é aí que entra a gestão. É transformar o escritório em algo autogerenciável, que vai permitir setorizar para ter o setor de marketing, setor a parte de gestão financeira, gestão operacional. E aí a gente consegue fazer. Entendeu? Eu mesmo tenho trabalhado nesse sentido para desenvolver essa gestão de marketing, de prospecção no meio digital, mas com conteúdo informativo. Cara, o que eu recebo de informações, de mensagens, de pessoas que falam, seu conteúdo me ajudou. Ou a partir desse conteúdo aí, você me despertou aqui uma situação que eu estou vivendo. Cara, você pode me ajudar? E aí é consequência, cara. Ter o cliente é consequência. Nesse meio digital a gente fala de qualificação de lead. Então a ideia é primeiro você tem o quê? Um espectador, o cara está ali te assistindo.
A partir do seu conteúdo, se fez a diferença na vida dele, ele pode passar a ser o seu seguidor. E aí, se ele for o seu seguidor, está te acompanhando, vai te contratar, ele pode ser o seu cliente. E quando ele é cliente, que você dá o seu melhor, ele vira o quê? Vira o seu fã. E aí, cara, o fã faz o que puder levar onde pelo for seu ídolo. A sua marca, né? E é aí que está o diferencial. É a construção do funil. Sim, sim. Começa com o conteúdo informativo, você vai pegar ali um número grande de pessoas, você tem um público. No final você vai ter a persona. Né? O público, você fala assim, o público de tal cidade. Mas se eu falar da persona, eu estou falando de Caio, de um jovem de tantos anos que trabalha. Então já tem uma persona extremamente bem definida. Então o topo do funil seria esse mesmo que você falou. Começa com conteúdo para todos. Isso. Mostro para ele que existe um topo de funil, que existe um problema, que esse problema tem a solução e que a solução, né, poderia estar ou não no meu produto, né, que existe a solução acessível, que você vai nessa qualificação de lead. Ricardo, você deu muitos exemplos aí de superação, às vezes pivotagem de área, né? Que te levou a estar pivotando essas áreas de técnico de informática, aí passou para professor, de professor empreendedor, aí depois voltou, juntou as duas coisas, o empreendedorismo, né, junto com a parte de docência, e agora juntou os dois com a internet, que está potencializando, porque às vezes a gente pensa que um profissional autônomo, ele vende o tempo dele. E como é que um advogado, por mais bem pago que ele seja, ele não tem escala de trabalho, a não ser colocar outras pessoas montando escritórios, filiais e tudo. Mas essa escala tem um limite, certo? Você vai acabar vendendo tempo. E com a internet, costumo falar que existem 3 letrinhas. MER, que é a margem, escala e recorrência. Isso. Você trabalhar como autônomo e autônomo eu digo um profissional, né, que oferece um serviço. Né? Sim. Como para o empreendedorismo, né, jurídico, como poderia escalar, né, possivelmente através do digital, não vendendo mais hora, mas escalando um negócio na área do direito. Sim, então vamos lá. Respondendo a sua pergunta em relação ao que provoca essa inquietude empreendedora, hora tá em hora, né? Cara, primeiramente é o propósito. Entender o propósito, que é crescer, desenvolver como pessoa e contribuir. Algo que provoca essa inquietude também é a ambição, cara. A gente tem ambição. A palavra ambição gera aquela ideia assim, a pessoa ambiciosa. Ambição é diferente de ganância, né? Ambicionar é querer mais. É querer desenvolver não somente na vida financeira, cara, mas em outros aspectos, mais que lucro. É liberdade de tempo, liberdade financeira, liberdade geográfica, é liberdade para você empreender e ter tempo com sua família, tempo de qualidade com sua família. É cuidar possível da sua saúde, cuidar da saúde, vida, né? qualidade de vida. Então é isso que me impulsiona a buscar cada vez mais o melhor naquilo que eu estou empreendendo. E aí eu comecei a me encaixar na advocacia, entendendo isso, e isso começou a gerar essa ideia de crescer. No digital, eu percebo que nós temos aí a questão assim, seguindo uma ideia que a gente tem de escritório, tem um escritório que eu falo do formato assim, eu mesmo Irene, né? Aquele filme do Jim Carrey. Eu empreendedor. Né? Não, geralmente o advogado é ele mesmo e a secretária. É ele que peticiona, é ele que acompanha a audiência, é ele que atende o cliente, ele faz tudo e uma secretária mal dá uma assessoria para ele. Tem esse formato. E ainda faz o café, faz tudo, limpa o escritório, limpa tudo. Tem esse formato até hoje, cara. Verdade. Tem esse formato até hoje. E aí você vai melhorando, vai mudando a mentalidade, aí você começa a crescer. E aí você vai começar ali, chegar num ponto, procurar a escala, e talvez você não encontre a escala de crescer ali na questão como advogado. Aí você começa a ter que ter estrutura, tem que ter gestão. Aí você pode abrir um escritório especializado com uma estrutura maior, pode abrir um full service, né, com mais advogados de outras especialidades. Mas quando você entra no digital, cara, você tem cliente do mundo inteiro.
chegando no seu escritório. Você tem um setor comercial que recepciona isso, você consegue atender demanda em qualquer lugar. Então esse é o diferencial em relação à advocacia no meio digital. Então eu tenho clientes, por exemplo, lá na Bahia, lá em Alagoas, lá no Rio de Janeiro, lá no estado assim mais longínquo eu tenho em Rondônia, né? Mas por quê? Porque o digital e tecnológico permite isso. O PJE, Processo Judicial Eletrônico, fazer audiência virtual. A pandemia intensificou, acelerou esse processo. E para isso, na advocacia, cara, gerou mais essas possibilidades de empreender. Você tinha, né, a gente colocado como pauta aqui para a gente abordar também, o método GLR. Eu gosto muito de nome, eu gosto de falar do MER, tá? Eu gosto muito de método, de nome. Cara, você pode explicar para a gente? Para mim, de toda essa experiência minha enquanto empreendedor, de toda essa história que eu contei, eu fui entendendo a necessidade de estruturar, para mim, qualquer negócio, mas eu aplico na advocacia. O método GLR é gestão, liderança e resultado. Imagine uma pirâmide. A base dela é a gestão. Você vai construir todo o seu formato de negócio, todo o seu plano de negócio aqui na gestão. Então isso tem que estar estruturado na sua cabeça e também no papel para os colaboradores, para toda a equipe, ali o modelo de gestão. E aí você vai trabalhar a liderança, que é o seu posicionamento saindo do operacional, pegando aquela parte de gestão e aplicando. E liderando o time, motivando o time. E isso aqui da gente está no meio da pirâmide aqui e em cima, no topo, está o resultado. Então você monta a sua estrutura de gestão com vista no resultado e trabalha toda a sua parte de liderança para atingir esses resultados. E aí, com essa ideia, eu estruturei nesse método, porque eu estou trabalhando em desenvolver cursos de formação, de instrução para advogados, para ensinar isso. Por quê? O grande problema que eu tive na advocacia, que muitos advogados têm, é justamente isso, não ter um modelo de gestão. E eu falo que pode ser estruturado em todos os níveis, seja no básico, no iniciante, no intermediário e no avançado. Então nós temos exemplos aí de escritórios muito grandes no Brasil que já estão no nível avançado. Mas eles já têm uma estrutura, uma ideia de gestão, liderança e resultado bem avançada. Mas é possível aplicar naquele escritório que eu falei, eu mesmo, Irene, lá, ó, o advogado, se ele estruturar, cara, uma boa base de gestão, entender isso e aplicar na estrutura mínima que ele tiver, ele consegue trabalhar e desenvolver liderança e resultados. E eu falo muito da mão de obra do estagiário no direito. Cara, o estagiário, ele é como se fosse uma pedra bruta ali, você pega. E você começa a lapidar, lapidar, lapidar. A depender de como você trabalhar, com o passar do tempo, ele vira um diamante ali, cara. E nós, advogados, temos essa possibilidade de trabalhar com um estágio estruturado, fazendo um convênio com a OAB faz com a faculdade, o escritório faz com a faculdade. Eu tenho muitos estagiários na minha estrutura. Cara, é um negócio que permite aquele pequeno escritório, de uma forma econômica, avançar, crescer. E aí, porque o grande desafio, e uma coisa que realmente que foi assim para mim impactante, é a questão de pessoas. Como trabalhar liderança. Então, como você consegue ali estruturar sua gestão, começa a trabalhar seu negócio ali com o estagiário, e aí vai crescendo, vai desenvolvendo, e aí mais na frente você vai começar a crescer sua estrutura. E aí você chega no nível intermediário, vai caminhando para o nível avançado. Enfim, então o método GLR na advocacia, ele tem essa estruturação do escritório de forma metodológica. A gente aplica outros métodos dentro, né? E eu lembrei aqui de algo interessante, os 3 P's.
né? Os 3 P's. Foi até... Pessoas precisam de pessoas. Foi até eu não lembro o nome dele. Ele é um apresentador de um reality show, chama O Sócio, mas nos Estados Unidos. Eu esqueci o nome dele. Eu assisti uma vez lá, ele falando dos 3 P's. The Profit. O produto, pessoas e processo. Um negócio tem que ter Marcos Lemon. Bom, isso, cara, esse cara aí. Sou muito fã dele. Ele mesmo. Sai associando as empresas, ele se torna sócio e tal. Eu lembro que eu assisti a alguns episódios dele e ele falando sobre isso, os 3 P's. Pessoa, processo e produto. Né? E aí nós trabalhamos a questão dos processos, que entra na parte de gestão. Trabalhamos as pessoas que vão entender esses processos para vender o produto ou serviços. E a advocacia, né, tem essa ideia do artesanal, daquele serviço técnico, mas ele pode ser operacionalizado, ele pode ser gerado em escala. Né? Lá eu coloco na minha estrutura de setorização como se fosse uma mesa de fábrica, né? Vai passando a linha de produção, vai passando por etapas, né? E isso é possível fazer de forma estruturada, né? E aí a gente trabalha a ideia do produto, do serviço que a gente vende, sem necessariamente se tornar um produto formatado, industrializado. Ele é personalizado, isso. Porém ele passa por processos. Não é aquele produto em si de um jeito só, não. É realmente personalizado. E é quando a gente tem esse mindset, essa mudança de mentalidade na advocacia, a gente consegue ver a estrutura de negócio de forma mais profissional, né? De forma mais empreendedora. E é possível fazer isso na advocacia, porque muitos estão acostumados com aquele sistema do artesanal. Por isso que na minha mudança foi da advocacia arcaica, artesanal, para uma advocacia autogerenciável, uma advocacia empreendedora. De entender esse processo, de aplicar esse método. Cara, se você perguntar aqui para alguns advogados, né, o que é um CRM, muitos não vão saber te falar. O que é CAC, o que é LTV, quem é do marketing digital sabe. Cara, isso se aplica à advocacia. O grande problema que eu tinha era gestão de relacionamento com o cliente. Para mim, o grande toque de Midas, né, nessa história mitológica e tal, é o relacionamento. O toque de Midas na advocacia é o relacionamento. E muitas vezes o advogado não entende isso. Que a construção de relacionamento ali com o cliente vai gerar mais clientes. Ele vai fazer ali o LTV. Quantas vezes que eu posso vender para o meu cliente dentro da dos meus produtos, dos meus serviços? Então, por exemplo, eu tenho na minha advocacia lá, eu vendo, por exemplo, uma ação trabalhista. Aí, às vezes, tem uma demanda previdenciária. Às vezes, alguém faleceu, eu vendo uma pensão por morte. A pessoa está recebendo um benefício, tem uma demanda ali de empréstimo consignado indevido, eu vendo outra demanda. Com quanto tempo eu posso manter aquele cliente ali dentro do escritório? A construção de relacionamento com ele por meio de um CRM bem estruturado, de uma gestão de relacionamento com o cliente. Cara, isso faz toda a diferença na advocacia. Se tiver daquela hora dos 3 P's, eu confundi um pouco porque atualmente o Joel J, né, que trabalha com alta performance, ele fala dos 3 P's também, né, que é pessoas precisam de pessoas. Que na verdade está envolvido também com as relações. Sim. Você tendo o cliente, tendo boa relação com ele, não necessariamente você vai ter um produto para resolver o problema futuro, mas você pode antever, ele tendo a confiança no seu trabalho, falar, cara, tô achando que eu vou ter um problema lá na frente. Você já pode me antever isso, que pode sair muito mais barato. Sim, então, se você fazendo essa gestão de relacionamento, você consegue fidelizar o cliente, não resolvendo o problema futuro, mas antevendo o problema. Sim, sim. Isso hoje é uma tendência na advocacia, porque nós temos a cultura do litígio. E é uma ideia também como empreendedor, uma inquietude empreendedora, que eu até quis em algum momento, talvez empreender, que foi na Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem, começar a trabalhar a cultura da resolução amigável.
a solução alternativa do conflito, sem levar para o judiciário, que é isso que você falou, que é tentar resolver a situação antes. E porque antecipar, né? E eu percebi assim no decorrer da minha experiência que processo, cara, judicial não resolve tudo. Tem um colega lá do escritório que fala que justiça é igual o zagueiro ruim, chega por último e chega arregaçando, né? E às vezes não resolve o problema, entendeu? Então você começa a construir essa ideia de como empreender na resolução do litígio, porque litígio, conflito não vai parar de ter, mas como resolver? E isso entra no aspecto cultural também. Então, como empreender nessa advocacia que está nessa mudança de mentalidade, né? Que o próprio Poder Judiciário, o próprio legislador quer implementar, né? Então, isso aí, cara, para nós, realmente, empreender a advocacia tem muito espaço. Nós estamos caminhando aqui já, né, para o final do nosso primeiro episódio. Sim. Temos aí mais um tempinho. Caio, você tem alguma questão, alguma pergunta que você queira? Como você se posiciona em seu negócio? Cara, eu me posiciono como gestor e vou trabalhar como líder. Eu já ouvi uma vez que a gente não faz gestão, a gente lidera, né? Então, se posicionar como líder, para mim, tem sido muito importante nessa ideia de empreender na advocacia. Eu vou criar os processos, eu vou ter a gestão ali, mas eu vou liderar aquele processo de gestão em busca de resultados. Envolver toda a equipe nisso. Lá no nosso escritório, nós criamos um programa interno que chama DNA Paulinelli. O que a pessoa tem que ter em seu DNA para ser da família Paulinelli? E a gente começa a trabalhar isso. E a pessoa começa a se envolver na ideia do negócio. A cultura organizacional. Organizacional. DNA Paulinelli, a gente começa a desenvolver isso. Pode saltar pelo menos os 3 itens aí. Geral, quem tem o DNA Paulinelli é comprometido com excelência, cara. Buscar excelência sempre. Certo? Outra coisa, ambição. A pessoa tem que ter ambição, tem que querer mais. E foco também no cliente, no relacionamento, né? Então, essas 3 características são importantes aí na composição desse DNA. E é né? Isso vai levando a outras características que são já básicas, né? Como pontualidade, assiduidade, compromisso. Mas isso aí é o básico do nosso DNA. Nas empresas inovadoras, talvez como Google, Apple e outras, Sim. a gente ouve falar que as pessoas são contratadas pelo relacionamento, né, umas com as outras, a forma dela lidar com a equipe, e são demitidas, são contratadas por habilidade, são demitidas por relacionamento. Sim. Né? Porque a habilidade é treinável. Mas no relacionamento é difícil de você conseguir mudar a forma de uma pessoa. A pessoa pode melhorar em alguns pontos, mas a característica, né, o DNA dela, o que corre dentro dela é muito difícil. Isso. E quando nós nos posicionamos como líder e começamos a ter essa visão panorâmica, a gente consegue ter a visão de quem tem habilidade. Às vezes tem um advogado que é mais para petição. Ele não tem muita habilidade com o atendimento. Então, coloque lá na persona, né? Você começa a identificar nos lugares. Mas mesmo assim, por mais técnica que a pessoa seja, hoje numa organização é necessário ter essa sensibilidade do relacionamento. É focar no ser humano, né? E muitas vezes o advogado está focado no técnico. Aquele profissional que está focado muito no técnico, ali no operacional, tem mais dificuldade de empreender. Então, a ideia minha, enquanto empreendedor, é ter essa visão, né, do todo e me posicionar mais como formador desses processos, líder na implementação desse processo para, assim, atingir resultados. E dentro do DNA Paulinelli, eu prego a ideia de que se Paulinelli ganha, todo mundo ganha. Então, começar a ter essa ideia de partilhar resultados. Como é que você se vê e vê seu negócio para o futuro? Cara, eu tenho uma visão, enquanto empreendedor, como eu falei, a gente fica viajando ali naquela ideia de empreendedorismo. Eu tenho uma visão de expansão geográfica, a nível de posicionamento do meu escritório.
Hoje a gente atua aqui muito na cidade, a gente fica muito limitado à primeira instância, então eu já tenho uma visão de atuar em uma segunda instância, que aí é Belo Horizonte, que é Brasília, atuar que eu falo de forma mais intensa. Quando chega nessas instâncias, a maioria dos escritórios deixa para lá, espera lá o julgamento da turma e tudo mais, não fica em cima, não acompanha essa fase do processo de forma mais intensa, a não ser os escritórios especializados das capitais ou desses lugares onde tem os tribunais superiores, né? Mas aí essa visão de futuro já me dá essa ideia de ampliar mais a parte organizacional do escritório para dar mais assistência em todas as fases do processo. Então seria expressão geográfica e... geográfica e, consequentemente, né, financeira, né, de ampliar mesmo a questão de lucro do escritório. E aí, no caso, aumenta aí o número de pessoas e a gente vai avançando em relação à advocacia. Mas eu, como empreendedor, eu tenho outros empreendimentos, como eu decidi que depois que eu empreendi em outras áreas, eu vou empreender só no meio jurídico. E desse empreendimento no meio jurídico, eu já estou trabalhando com essa ideia de infoproduto. Porque você falou assim, a expansão geográfica, eu fiquei esperando assim, e digital, né? Geográfica você está, né, fisicamente em alguns lugares. Isso, no digital você está em todos os lugares. Cara, no digital eu estou em franca expansão, né? Estou em franca expansão, já é uma realidade dentro do escritório. Eu venho aumentando a minha estrutura, por exemplo, meu setor comercial tem 2, quero aumentar para 3, 4, 5. Eu estou aumentando minha estrutura física, construindo sede também, porque aí, consequentemente, eu vou aumentando minha estrutura humana para atender toda essa demanda, tanto no meio físico quanto no meio digital. E no digital também, pessoalmente, como Ricardo.Paulinelli aí do Instagram, né, para desenvolver essa ideia de compartilhar todo esse conhecimento, toda essa ideia, porque tem muitos advogados que não tem noção do que é empreender na advocacia e perdem a oportunidade de realmente serem prósperos, de terem resultados extraordinários na advocacia. Para a gente fechar, eu tenho mais 2 perguntas. Uma era o seguinte, qual foi o principal obstáculo e como você superou esse obstáculo dentro da sua trajetória? Cara, o principal obstáculo foi a minha mentalidade atrasada, que eu creio que é de muitos, uma mentalidade limitada, presa no que o outro vai pensar. Se eu fazer isso, fulano de tal vai pensar. Essa era uma das coisas que me travava. E um dos erros que eu cometia pela falta de gestão era erros em relação a precificação, não sabia precificar, não sabia me posicionar, não sabia como gerir o escritório. Então eram entraves para o meu desenvolvimento. Então a partir do momento que eu comecei a aplicar esse método, a entender que a advocacia é um empreendimento, que eu posso empreender, aí o negócio começou a alavancar, veio a virada de chave. Mas eu sempre falo, invista no mindset, cara. O livro Mente Milionária, Os Segredos da Mente Milionária, é a ideia de pensar, cara. Você pensar, idealizar e você formatar aquilo no seu cérebro, que é algo que você já alcançou, que você pode alcançar. Isso é muito forte. E aí você começar a sonhar e sonhar grande. Então esse é o diferencial em qualquer negócio, em qualquer empreendimento, entendeu? Então isso aí para mim realmente foi a virada de chave. A virada de chave. Caio, você tem alguma consideração? Eu tenho uma pergunta final aqui e a gente vai fazer para poder encerrar o programa. Você falou sobre o resultado, a questão do lucro, liberação financeira, né? Desenvolvimento de negócio, vários resultados extraordinários. Então, Rafa, assim, para mim aqui já está tranquilo, pode ir com vontade de finalizar. Ok. Se você pudesse, né, tivesse falando com todos os habitantes do planeta Terra, agora, esse vídeo aqui está chegando, né, de quem tem internet, as pessoas que não estão conectadas, tá vendo receber o panfleto, tá vendo o outdoor, que mensagem você
gostaria de transmitir para elas ou deixar uma frase assim para, né, que reflete seu pensamento, cara, esse conselho aqui eu daria para o meu filho ou para a humanidade? Cara, a ideia de ser feliz mesmo naquilo que nós fazemos, encontrar um propósito de crescer e de contribuir. Isso para mim assim tem feito toda a diferença, o que eu passo para os meus filhos, né? De ser feliz fazendo aquilo que gosta de fazer, sem deixar, né, de ter sentimentos autônomos, não influenciados, né, e de ter realmente esse propósito, né, de crescer, de contribuir, de ser feliz em todas as áreas da vida. É possível ser feliz, é possível ter realizações em todas as áreas. Tem aquele ditado que fala sorte no amor, azar no... Eu nem sei falar, né? Como é que é? Sorte no amor, azar no jogo. Sorte no jogo, azar no amor. Cara, não existe isso, né? Você pode ser próspero em todas as áreas de sua vida. E o empreendimento, o empreendedorismo é um dos caminhos, cara. Isso eu percebi. Né? Arriscar também, né? Saber o que quer e correr atrás, sem ficar olhando para o lado, sem ficar olhando o que as pessoas vão falar. Cara, é o grande entrave que limita muita gente, né? E investir no mindset, mudança de mentalidade. Para que a pessoa é uma coisa tão boba, cara, que é fazer, pô, por que eu não pensei isso? Né? Como é que eu não pensei isso? Outra pessoa vai lá e executa. Aí você fala, cara, eu tava pensando nisso. Eu ia fazer isso. Né? Então, assim, a frase aí de um escritor, tem poder quem age. Tem mais poder quem age certo. E mais poder ainda quem age na velocidade certa. Então, a ideia de agir, cara. Né? O poder da ação mesmo, de tirar as ideias do papel. Né? Então, fica sonhando ali, lá nas nuvens. Quer empreender, está nas nuvens, mas vai executar pé no chão. Gente, muito obrigado. Agradeço esse bate-papo. Né? Foi o nosso primeiro podcast. Pode crer que vai ter mais. Aproveito mais uma vez para agradecer as empresas que estão propiciando, né, que estão apoiando esse projeto de inovação e empreendedorismo também, que é a Northline, mais uma vez Paulinelli Advogados, a favag.com, vestibularfavag.com.br, Dom Odontologia, Embala Norte, Imprimais Comunicação Visual. Lembrando que o podcast Pode Crer é um projeto que foi desenvolvido, né, por uma equipe, né, dentro do Empretec, na versão de Janaúba 2022. Peço a vocês, quem ainda não curtiu, quem ainda não inscreveu no canal, o momento é agora. Envia para o seu amigo que precisa receber essa mensagem. Tamo junto, cola nos brabo e continue semeando. Valeu, até o próximo.